Graça e paz, pessoal. Deus abençoe vocês. Nós vamos ainda, mesmo que de madrugada, agora são 9 minutinhos para 1 da manhã do dia 1º de agosto, né? E como essa semana foi muito complicada de gravar e de transmitir o nosso estudo, eu não queria deixar os irmãos sem esse tempo também de aprendizado, de estudo. A gente vai dar a introdução bem rapidinho aqui da segunda epístola de Paulo a Timóteo. A gente estudou a primeira epístola. Semana passada a gente terminou a primeira epístola no capítulo de número 6. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda epístola. Uma introdução. A gente já, na primeira epístola, no início, na introdução, a gente já falou quem era Timóteo. A gente trouxe a informação da situação que Paulo se encontrava. Então, se você quiser conhecer um pouquinho de quem era Timóteo, para quem Paulo escreve, vai lá no primeiro vídeo, então, da nossa série de estudos, para você poder entender um pouquinho. Nessa segunda epístola, Paulo está preso. Na primeira epístola ele estava solto, ele tinha acabado de sair da sua prisão, na época preso, uma prisão domiciliar, ele podia receber visitas. Dessa vez a perseguição se acirra um pouco mais. Então, um pouquinho antes de 67 depois de Cristo, Paulo agora se encontra preso, se encontra numa cela, algemado. As pessoas que davam suporte, os amigos, o abandonaram, e agora ele escreve mais uma vez uma carta a esse jovem pastor para que ele pudesse ser encorajado. Diferentemente do que Paulo escreve na primeira carta, que era uma carta muito para combater os ataques, as falsas doutrinas, os falsos mestres da igreja. Nesse momento, Paulo escreve direcionando a esse jovem pastor e trazendo a ele uma palavra de encorajamento. Só para você ter a ideia, durante 25 vezes os verbos aparecem no imperativo. Então, Paulo dando mesmo uma palavra de incentivo. Lembrem-se que, se você lembra bem, Paulo está falando com um jovem pastor tímido, ainda chegando numa igreja que tinha crescido, tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo, e tinha crescido, e tinha sido uma igreja importante, uma região importante. Então Paulo conhecia bem o seu filho na fé, e ele entendia que esse era o momento de encorajar esse jovem pastor. E essa é uma coisa que a gente precisa falar mais nessa introdução, é que devemos ser encorajadores, né? Pessoas que encorajam. As lutas são grandes, todos nós enfrentamos batalhas grandes, então cabe a nós encorajarmos, né? Encorajarmos uns aos outros, dizendo: olha, vamos lá, não para, não desanima, continua firme. E é isso que Paulo vai fazer nessa segunda epístola. Ele escreve essa segunda epístola nesse sentido. Então, um homem que está algemado, que está preso, que está esquecido, abandonado pelos seus amigos, os principais amigos de Paulo, aqueles que caminhavam com ele, agora fogem dele, né? Porque a perseguição é grande. Nero decide perseguir os cristãos de uma forma muito enfática, e agora ninguém quer ser preso, ninguém quer ser confundido como um discípulo de Paulo. Então ele escreve a Timóteo para encorajar. Algumas considerações acerca dessa epístola. Então, a decisão de Paulo de encorajar Timóteo passa por todo esse ambiente, né? Paulo preso, Timóteo jovem, Timóteo pastoreando uma igreja numa região importante, uma região que tinha o domínio de Roma, né? Então, também os cristãos estavam sendo perseguidos. Então ele decide fazer escrever essa epístola de encorajamento. Timóteo conhecia muito da doutrina de Paulo, da teologia paulina. Por isso, então, Paulo não dá ênfase a essa teologia, né,
dá uma ênfase doutrinária, então, à epístola, mas algumas doutrinas importantes ele trata aqui. Ele fala da salvação pela graça, então, no primeiro capítulo, versículo 19, versículo 9 ao versículo de número 10, ainda no segundo capítulo, versículo de número 10, Paulo vai tratar sobre esse assunto, vai falar sobre esse assunto, vai falar sobre a obra de Cristo, sobre a pessoa de Cristo Jesus, uma doutrina importante. Então, no capítulo 2, no verso de número 8, capítulo 4, verso de número 1 ao 8, Paulo vai tratar sobre isso. Ele vai falar sobre perseverança, né? A importância de perseverar. O cristão precisa ser alguém perseverante. Capítulo 2, o verso de número 11 ao verso de número 13, Paulo vai tratar dessa questão também. E no capítulo de número 3, o versos 16 a 17, Paulo vai deixar claro sobre a inspiração das Escrituras, né? Quando ele vai dizer que a Escritura ela é inspirada por Deus, né? E é apta para o ensino. Então, Paulo vai tratar de doutrinas importantes aqui, ainda que a ênfase dele não seja uma ênfase doutrinária, mas não podia deixar de ensinar alguns princípios extraordinários e importantes e necessários para a caminhada cristã. Então, o autor Paulo, a data da escrita, ela fica um pouquinho antes de 67 depois de Cristo. Qual é o pano de fundo? Paulo estava preso. No capítulo 1, verso de número 16, o capítulo 2, versículo 9, ele vai falar sobre isso. Paulo está preso. Paulo está algemado, né? Está numa cela. Capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer isso. Está numa cela, está preso. Ele não está em casa, é diferente. Agora essa prisão, né? Ele tinha a certeza de que não sairia mais dali. Então, diferente das outras prisões, quando Paulo vai dizer, olha, eu vou sair, eu tenho esperança que eu vou sair. Nesse momento ele sabe que a hora dele está chegando, que o Senhor está chamando, e ele vai deixar claro isso na escrita dessa epístola. Ele estava algemado, vivia preso, de fato, além de estar na cela, ainda preso, sem esperanças de ser solto, falei isso agora. Capítulo 4, versículo de número 6, Paulo vai deixar claro que ele não sairia dali para nenhuma outra viagem missionária, e abandonado pelos seus amigos. No capítulo 1, verso de número 15, o capítulo de número 4, o verso de número 9 ao 12, e também o versículo de número 16. Ele encoraja então esse jovem pastor, e eu quero terminar aqui essa introdução, que é muito rápida, de verdade é muito rápida, terminar aqui essa pequena introdução à epístola para dizer que ele encorajou esse jovem pastor a permanecer na fé. No capítulo 1, verso de número 16, Paulo vai tratar sobre isso. Ele encoraja esse jovem pastor a apegar-se à sã doutrina, a apegar-se à doutrina que ele foi ensinado. O apóstolo Paulo fez questão de ensinar a palavra de Deus e tudo aquilo que ele aprendeu de Cristo Jesus. Ainda, Paulo fala para Timóteo evitar erros, evitar cometer erros bobos. Capítulo 2, verso número 15 ao 18, a suportar as perseguições. Veja que é um tempo, de fato, de muita perseguição, e ele precisava aceitar a perseguição por causa do Evangelho, diferente de outras pessoas que caminhavam com Paulo. Agora Timóteo deveria permanecer firme, por causa do Evangelho de Cristo Jesus, no capítulo 2, verso 3 e 4, e o capítulo de número 3, verso 10 até o verso de número 12. E por último, o apóstolo Paulo vai encorajar esse jovem pastor a crer e a pregar a palavra de Deus, no capítulo 3, o verso 15, e o capítulo 4, verso 5. Alguns princípios preciosos aqui para mim e para você. Primeiro, entender que Deus está no controle de todas as coisas, e que apesar das lutas que temos enfrentado, nós podemos ser encorajadores na vida de alguém.
Foi isso que Paulo decidiu fazer na vida de Timóteo. Mesmo sabendo que não teria esperança para ele, mesmo sabendo que ele estava preso e a sua prisão seria de fato uma prisão que logo em seguida seria levado à morte, ele não escreveu uma carta para reclamar, ele não escreveu uma carta para murmurar, ele decidiu escrever uma carta para encorajar esse jovem pastor, porque sabia da importância desse jovem pastor no progresso do Evangelho, no progresso do reino. Uma outra coisa importante aqui é que eu e você, nós estamos sujeitos, né, a passar por momentos de dificuldade, a passar por momentos de angústia. Timóteo era jovem pastor, caminhou com o apóstolo Paulo, estava servindo ao Senhor, estava no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, mas isso não o fez imune aos momentos de luta e aos momentos de dificuldade. Então, duas questões que precisam ficar claras para mim e para você nessa breve introdução. Deus nos chama para encorajar vidas. E outra coisa, nós não estamos alheios e nem imunes às dificuldades, mas em todo tempo Deus está cuidando de nós. Quando você encontrar alguém com dificuldade, encoraje. Mas quando você estiver passando por dificuldade, espere que Deus vai levantar alguém para encorajar você, para falar para você continuar adiante, porque você é importante no reino, porque o teu serviço, o teu trabalho tem edificado vidas. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe esse tempo nosso de estudo. Nas próximas semanas a gente vai estudar detalhadamente cada capítulo e aí sim a gente vai entrar a fundo em cada assunto aqui e conversar um pouquinho sobre isso. Deus te abençoe. Podemos orar para a gente encerrar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Senhor, obrigado por essa oportunidade que eu tenho de falar com cada um dos meus irmãos. Pai, eu te louvo por aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra, que nós podemos, Senhor Deus, abençoar vidas e encorajar pessoas. E, Senhor Deus, eu te louvo porque o Senhor tem enviado pessoas que nos encorajam, Senhor Deus, a continuar te servindo. Em nome de Jesus, eu quero, Deus, abençoar a vida dos meus irmãos nesse tempo aqui, Senhor Deus, que quando virem esses vídeos, Senhor, que quando virem esse tempo, essa breve introdução, que de alguma forma a Tua Palavra possa falar aos corações e Deus encorajar esses irmãos para continuar servindo ao Senhor, apesar de toda a luta, de toda a tribulação, de toda a dificuldade. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Deus abençoe a tua vida. Nos vemos então na próxima semana, tá bom? Um encontro marcado aqui e aí a gente começa a segunda epístola de Paulo no capítulo de número 1. Leia antes da gente estudar, leia na sua casa. Nós vamos passar por todo essa epístola. Nós estamos nos propondo a estudar ainda esse ano todas as epístolas de Paulo e aí a gente já está chegando na segunda epístola de Paulo a Timóteo, então participe conosco nesse tempo aqui, tá bom? Deus abençoe a tua vida, nos vemos numa próxima ocasião. Deus abençoe.